Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Decoding AI, comigo, Marcos Castro e o Pedro Aguiar, coordenadores da pós-graduação em Inteligência Artificial no Marketing no IPAM, e hoje vamos trazer mais uma conversa sobre a inteligência artificial nos negócios, na gestão e também na liderança, hoje com o convidado Luís Sarmento, um dos fundadores e também CEO da Inductiva, que nos vai trazer aqui uma visão ligeiramente diferente daquela que nós temos abordado até agora nos últimos episódios do podcast. Porquê? Porque nós não vamos hoje propriamente falar de AI generativa, que é aquela que normalmente os negócios utilizam e estão a utilizar para melhorarem os seus processos, para melhorarem a sua comunicação, para poderem serem mais rápidos na forma como entregam valor. Nós hoje vamos falar de AI for Science. Portanto, estamos muito curiosos para perceber o que é que o Luís nos vai trazer hoje. E, portanto, se calhar, Luís, passando já a bola, Luís, obrigado. Podia-te, se calhar, pudesse apresentar um pouco. E depois nos pudeste dizer, então, o que é isto da AI for Science e como é que a Inductiva aparece aqui no meio disto? Certo. Olha, antes de mais, obrigado, Marcos, obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui convosco neste podcast, neste momento de confraternização, não é? E de troca de ideias. Se calhar falaria um bocadinho sobre mim, apresentar-me quem sou eu. Eu gosto de me apresentar como um engenheiro do século passado, porque, de facto, eu terminei o curso de Engenharia Eletrotécnica em 99, e, portanto, já sou um engenheiro do século passado. E isso até acho que acaba por ser um fator interessante e diferenciador agora, depois da história que irei falar sobre a Inductiva, queria explicar sobre a Inductiva. Eu terminei a Eletrotecnia em 99, depois saí logo desse ramo, como muitos engenheiros eletrotécnicos praticamente não exercem nada da engenharia eletrotécnica e acabei por entrar no mundo da informática. Primeiro na multimédia, trabalhei com algumas das tecnologias 3D, coisas desse género, na altura faziam-se uns CD-ROMs interativos que serviriam para ter, por exemplo, histórias ou ter uma aventura e programava-se isso em CD-ROMs. Portanto, trabalhei com essas ferramentas muito na área de multimédia. E depois entrei na área de inteligência artificial, através de um projeto na área do processamento de linguagem natural, isto ainda em 2002, 2003, por aí. E comecei a fazer a minha carreira basicamente toda nesse domínio. Tirei um mestrado em inteligência artificial ainda numa altura em que a inteligência artificial não tinha nada a ver com isto, era muito diferente disto tudo. Trabalhei em investigação, tirei doutoramento na Faculdade de Engenharia, e depois, no ano 2010, decidi ir para a indústria. Decidi abandonar a academia, já tinha tido 10, 11 anos assim, de ambiente mais ou menos académico, e tive a oportunidade de trabalhar para uma empresa fantástica, portuguesa, a SAP, que fazia parte do grupo da Portugal Telecom, e na altura a SAP, em 2010, era uma espécie do Google português. Portanto, eu fiquei super contente, foi ótimo, trabalhei com gente incrível, pessoas que, aliás, algumas delas ainda trabalho hoje. Trabalhei durante 2 anos e meio no SAPO, na altura, mais uma vez, fazer coisas que hoje em dia, se calhar, até poderiam ser catalogadas de inteligência artificial, embora na altura só se chamasse Big Data ou Data Analytics ou Data Mining, com dados enfim, diversos que estavam disponíveis no Grupo Portugal Telecom. E depois decidi dar um salto para os Estados Unidos. Trabalhei 4 anos e meio na Amazon, também em coisas de dados, pesquisa, ou seja, o search da Amazon, quando pesquisas um produto na Amazon, ou seja, há muita tecnologia, obviamente, aí envolvida. Trabalhei num dos grupos que trabalhava nisso. Depois trabalhei um bocadinho na Alexa também, que também fazia parte da Amazon. Depois voltei para Portugal, trabalhei numa startup, que também é uma startup muito interessante, que está aí, e que é bastante conhecida, a TonyCap. E depois decidi ir trabalhar para a Google, voltar outra vez para a tecnologia, para voltar outra vez para a inteligência artificial, e trabalhei cerca de 1 ano e meio na Google em Londres, até que depois voltei, por uma série de motivos, e decidi que era a altura de arrancar o meu próprio negócio, e portanto isto já com 40 e poucos anos, portanto não sou propriamente um empreendedor novo, sou um empreendedor maduro, com as vantagens e desvantagens que isso tem, mas nessa altura decidimos arrancar a Inductiva, e eu,
o Hugo Penedones, que é o outro co-founder, e a Clara Gonçalves, também co-founder, com um percurso semelhante ao meu, diria, do mesmo tipo, como carreira técnica em várias empresas, incluindo a DeepMind, e a Clara, que teve um percurso associado ao Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, durante muitos anos foi diretora desse parque. Portanto, juntaram-se aqui 3 founders já cotas, entre aspas, e decidimos arrancar a Indutivo. E o que é que vocês viram no mercado que precisava de ser resolvido? Que problema é que vocês identificaram? Sabes que essas coisas acontecem, eu acho que como só arranca uma empresa, não é só porque identifica um problema no mercado, um problema específico, até porque isso é muito mais difícil do que parece, não é? Precisas ter muito conhecimento do mercado para poderes fazer isso, e acredito que haja muitas situações em que isso é possível. Nós, foi um bocadinho ingenuamente, mais a tentar apanhar uma trend, ok? A tentar apanhar algo que nós estávamos a ver que estava a crescer e que sentíamos que se entrássemos cedo iríamos ter possibilidade. E o que era isso? Era aquilo que já referiste há bocado, o chamado AI for Science, ou AI for Science and Engineering. Eu já explico um bocadinho o que é isso. Mas o que é que nos pareceu? Pareceu-nos o seguinte, quando começamos a falar de trocar algumas ideias, é que o AI estava a crescer, portanto já terá sido, nós arrancamos em 2020, nós estamos agora em 2024, não é? Portanto, 2021, arrancamos em 2021, as ideias já estavam há algum tempo, mas uma coisa que parecia muito óbvia, já nessa altura, é que o AI ia explodir, e aliás... E é o caso, não é? E é o caso. Mas também foi muito óbvio para nós, para mim e para o Hugo, especialmente por sermos mais técnicos, que nós não queríamos estar no espaço de fazer nada de AI generativo naquilo que hoje vemos que é o AI generativo. Ou seja, não queríamos estar no espaço de texto, ou seja, dos chat GPTs da vida, que surgiram depois, ou seja, pelo menos surgiu depois o produto da OpenAI. Não queremos estar nesse espaço, não queremos estar no espaço de vídeo, não queremos estar no espaço de imagem. Porquê? Porque tanto eu como o Hugo tínhamos estado na Google e na DeepMind e sabíamos que esse era um espaço altamente competitivo que para fazer alguma coisa de realmente impacto, ter um produto de impacto, era preciso uma equipa enorme, recursos enormes. Nós sabíamos que como startup, especialmente em Portugal, nunca iríamos ter capacidade de operar nesse domínio, nesse jogo. Era um jogo para os grandes, nós estávamos a começar. E deixa-me só, Luís, fazer aqui um parênteses que é, ou seja, eu acho que isto pode ser aqui um learning interessante para depois quem nos vê ou ouve, que é, de facto, vocês olharam para o mercado e identificaram logo à partida, olha, nós aqui não queremos estar, e um dos fatores é precisamente a imensa competitividade que nós vemos acontecer neste espaço. Portanto, queremos ir para um espaço que provavelmente não vai estar tão ocupado e onde nós nos também podemos diferenciar e crescer de forma Exatamente, diferente. Foi essa a nossa estratégia, foi não ir para o sítio onde está toda a gente a ir, não é? Quem faz surf percebe, ou seja, eu não vou fazer, não vou apanhar a minha onda onde está o crowd todo. Vou para ali para aquele cantinho onde se calhar até não vou apanhar a melhor onda de sempre, mas vou apanhar as minhas ondas. Pronto, e nós pensamos um bocadinho assim. E eventualmente vai surgir uma onda e está toda a gente do outro lado e eu vou apanhar porque sou o único que estou lá, não é? Pronto, nós pensamos assim estrategicamente. E acho que, portanto, respondendo à tua questão, nós não vimos uma oportunidade de mercado direta, mas sabíamos que havia um espaço onde nós não queríamos estar, onde as oportunidades que existissem, quando aparecessem, iriam ser comidas, iriam ser pegadas por outros muito maiores, com muito mais capital, com muito mais meios, com muito mais presença no mercado. E, portanto, pareceu-nos muito difícil entrarmos aí. Mas estávamos a ver o tal espaço. E o tal espaço que nós identificamos e que já tínhamos vindo a identificar há algum tempo é aquilo que se chama o AI for Science. E o que é isto? Okay? O AI for Science é, essencialmente, nós olhamos para os problemas de engenharia e aos problemas de ciência e tentarmos aplicar todo este manancial de técnicas de inteligência artificial que tinham vindo a ser desenvolvidas, quer para texto, para imagem, para som, e pegar nas mesmas técnicas, pegar nos mesmos algoritmos e dizer, ok, eu agora vou olhar para um problema que nunca foi abordado desta forma, que é um problema real, que pode ter a ver com uma instalação industrial, que pode ter a ver com algo mais fundamental, e aplicar estas técnicas todas. Porquê? Porque há uma oportunidade aqui. Ou seja, quem está nestes domínios não domina estas técnicas, ou seja, quem é das áreas industriais não domina estas técnicas. Nós, que temos este conhecimento destas técnicas, podemos olhar para os problemas deles e, mesmo não percebendo muitos problemas deles, temos técnicas tão poderosas e tão flexíveis, porque isso é uma das coisas-chave que aconteceu na inteligência artificial recentemente, é que é tudo redes neuronais, entre aspas, não é? Ou seja, passamos a ter um martelo que dá para muitos pregos, curiosamente, para muitos tipos de pregos, não é? E, portanto, se tendo um bom martelo e olhando para os problemas, se calhar conseguimos acertar nos pregos certos. E foi um bocadinho isso que nós decidimos fazer. E havia muitos exemplos. Por exemplo, um dos exemplos mais conhecidos na área da ciência, e depois falarei de alguns na área industrial, é aquilo que hoje é conhecido como AlphaFold, ou seja, como aquele algoritmo
que usou um determinado conjunto de técnicas de uma família de IA chamada Reinforcement Learning, ou Deep Reinforcement Learning, para aprender como é que as proteínas dobram em determinadas circunstâncias. E isto é um elemento base numa cadeia de valor maior, mas é importante quer no estudo de doenças, quer no estudo de medicamentos. E, portanto, isto é que é o AI for Science, ou seja, é olhar para um problema que já existia há muito tempo, e foi isso que os investigadores da DeepMind fizeram, que foi quem desenvolveu este algoritmo, pegaram num problema que já existia há muito tempo, um problema difícil, que até à altura não tinha sido abordado com técnicas de inteligência artificial, e de repente atiram uma bomba atómica tecnológica para cima dele, e a coisa, ao fim de algum tempo, até começa a funcionar, e acabou por, basicamente, vencer todos os sistemas que já estavam a ser trabalhados há 20, 30 anos. Porquê? Porque estavam presos a uma tecnologia antiga e, de repente, esta tecnologia, que é muito poderosa, de facto, tem impacto. O Hugo trabalhou nesse projeto, o Hugo Peredoros, trabalhou nesse projeto, no início desse projeto. Portanto, também vinha muito inspirado com essa ideia, e nós também. E depois havia outros exemplos. Por exemplo, um outro exemplo também ficou conhecido, também associado ao DeepMind, que é como se otimizava, como se utilizou uma técnica também semelhante para otimizar o ar-condicionado num data center. Ok? Isto parece uma coisa pequenininha, mas não é, porque gasta-se muita energia em arrefecimento. E, portanto, se conseguir otimizar isso, lá está, numa aplicação industrial que tem impacto direto, que é mensurável, que tem, digamos, não é um bot, que vamos ver se serve para alguma coisa, não. Estamos a reduzir aqui o custo de eletricidade e usamos uma técnica, que se calhar também servia para treinar bots, mas usamos para resolver um problema de negócio muito concreto. E o AI for Science e AI for Engineering é um bocadinho isso. É como é que nós olhamos para problemas um bocadinho antigos, na área de ciência e de engenharia, que são duas áreas muito conservadoras do ponto de vista de ferramentas, ok? As pessoas que trabalham numa determinada área usam um determinado tipo de ferramentas e vão manter-se a usar um determinado tipo de ferramentas durante muito tempo. Porquê? Porque elas funcionam até um determinado ponto e as pessoas confiam nas ferramentas e não querem introduzir aqui grandes alterações. Há muito risco associado a estas coisas, não é? E, portanto, há espaços em que seria possível trazer esta disrupção. E foi isso que nós decidimos fazer. Vamos tentar criar uma empresa que olhe para alguns destes problemas da indústria, nós escolhemos algumas áreas, depois já explicarei, e tente criar espaço para soluções deste género, okay? Que são novas, até certo ponto, mas não estamos em competição direta com uma Google ou com uma Amazon, porque elas não estão a trabalhar aí. Okay? Isso é importante. Luís, isto é realmente muito interessante. O Marco sabe, eu costumo dizer muitas vezes isso, eu sou um biólogo frustrado, porque frustrado no sentido que tirei a licenciatura em Biologia, mas depois acabei por não exercer. Mas a parte da ciência, para mim, a ciência é o centro da minha vida nesse sentido. Quer dizer, eu confio na ciência, acredito na ciência sempre em primeiro lugar. E eu acho que dissessem duas ou três coisas realmente muito relevantes, não é? A ciência, eu trabalhei muitos anos também em multinacionais na área da saúde, e realmente a ciência, a evolução dos fármacos, a evolução do conhecimento na ciência teve sempre ligada às grandes multinacionais. E além da disrupção que traz, não é, como tu disseste muito bem, o AlphaFold, é também um paradigma que vai mudar, quer dizer, que é as pequenas no sentido de, muitas vezes até do número de colaboradores, não é? Deixar aqueles... trabalhei numa empresa que eram 100 e tal mil trabalhadores, quer dizer, mas hoje uma empresa, se calhar com 30, 40, consegue ter um aporte que vai ter um impacto muito mais forte e vai ter até impacto nessas empresas. Eu notei ali um artigo, tu falavas aí muito bem do AlphaFold e nos milhões de proteínas que é a base de tudo na nossa vida, é a base para o combate, não é, de grande parte das doenças. E agora, no AlphaFold 2, a migração, por exemplo, que eles vão fazer de trabalhar das proteínas para trabalhar com os genes, para trabalhar, portanto, podem chegar aos nossos DNAs, RNAs, com toda a potencialidade que isso também tem. E eu quase que dizia, já nem é uma questão de democratização, é uma questão de descentralização da ciência, e eu acho que isso, foi espetacular e pronto, e realmente eu e o Marcos falávamos, não sabíamos exatamente o que vocês estavam a fazer e o que é que tinham, mas dá-te os parabéns porque esta descentralização da ciência pode fazer com que depois futuros tratamentos, fármacos, etc., cheguem também a muito mais gente.
Pedro, é interessante estás a falar nisso, porque trocaste em um ou dois pontos, porque agora vais a ver a história toda, porque a história tem mais capítulos, ou seja, isto foi como começamos, e de facto era essa a nossa esperança, era aí que queríamos trabalhar. Mas disseste aí duas coisas que são chave, e uma delas é chave para o nosso negócio atual. Repara, e foi, pronto, ou seja, eu também não sabia, Pedro, que eras da área da biologia, portanto ainda sabes mais disto que eu, portanto espero não ter dito nenhuma asneira. Mas, portanto, nós quisemos colocar-nos nesse espaço, ok? Repara que é um espaço muito abstrato, mas era um espaço, como estás a dizer, isso é uma coisa chave, em que havia possibilidade de, se nós tivéssemos as ferramentas certas, sermos capazes de capacitar uma linha de empresas, digamos, uns insurgentes, pequenos, muitos insurgentes, que depois podem fazer impacto. E foi essa a nossa visão, ou seja, nós queríamos colocar-nos assim num ecossistema de insurgentes, ok? Agora, nós estamos em Portugal e começamos a contratar pessoas, eu e o Hugo e a Clara não somos especialistas em nenhum destes domínios, nós somos de Machine Learning, eu e o Hugo e a Clara é de empreendedorismo. Começamos a contratar físicos e matemáticos para nos ajudar nesta missão. Curiosamente, no início correu bem no sentido em que, felizmente, tanto o Hugo como eu, e até certo ponto a Clara, podíamos suportar os custos iniciais deste esforço, ok? E correu bem. Só que construímos uma equipa interessante, só que começamos a ter aqui um problema, um dilema, que foi, nós até conseguimos desenvolver alguns projetos e estávamos a desenvolver tecnologia, estávamos a experimentar em várias áreas onde podíamos ter mais tração, por exemplo, a área de dinâmica de fluidos, a área de dinâmica molecular, que tem a ver mais com o drug design e tudo isso, portanto, áreas que tinham a ver mais com a indústria suja, entre aspas, e grande, e outras áreas de indústria mais, sabemos, de mais bio, não é? Estamos a experimentar o que é que podemos fazer, a equipa foi crescendo, fomos fazendo vários tipos de experiências, e acabamos por ter um ou outro projeto, mas nesta versão de consultoria, ou seja, a empresa que nós estávamos a criar, na realidade, era uma empresa que prestava serviços a quem eventualmente tinha possibilidade de usar estas tecnologias e estava essencialmente curioso em saber como é que estas tecnologias poderiam funcionar. Ou seja, nós vimos assim numa espécie de uma zona muito desconfortável para quem cria empresas, que é, parece ser ainda muito cedo, as pessoas ainda não olham para nós como estes tipos vêm fazer aqui algo que vai realmente mudar. Ainda por cima, há uma coisa da AI, eles fazem AI, portanto, é uma empresa da AI. Vamos falar com eles, iam falar connosco, e ficamos numa espécie de um pântano em que tínhamos alguma tecnologia, mas tirando um ou outro projeto que avançou e avançou bem, nomeadamente um com uma empresa americana, era muito difícil termos tração. Okay? Éramos tipos fixes, estávamos a fazer uma coisa fixe, que toda a gente gostava, mas também não sabia muito bem o que é que era, e era IA, e portanto é uma coisa muito ambígua. Estava na moda. Está na moda, e se calhar às vezes as pessoas achavam que nós íamos para lá fazer bases de dados para eles fazerem qualquer coisa com chat GPTs, ou seja, tornou-se muito, 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 muito difícil, apesar de tudo, nós diferenciarmos. Ou seja, nós sabíamos que não queríamos estar no mundo dos chats GPTs da vida, mas as pessoas olhavam para nós, mas vocês Como não se fosse. Exatamente. E, portanto, e começamos a perceber que estávamos com muitas dificuldades. Até que aconteceram aqui algumas coisas interessantes, que foi, nós fomos aprendendo, obviamente, e isto, como vocês sabem, criar uma empresa, pelo menos na minha perspectiva, nunca é uma coisa de pretos e de brancos. Ou seja, há muitos cinzentos e nós vamos percebendo... Completamente. Há muitos cinzentos, é muita ambiguidade, não é? Mas nós fomos aprendendo uma coisa e aprendemos que, primeiro, nós não queríamos ser uma empresa de serviços deste género. Havia muitas. Os serviços é uma área muito difícil, é uma área que obriga um constante contacto com potenciais utilizadores, um esforço de vendas muito, muito, muito grande, até obviamente estabelecermos uma certa autoridade. É um espaço que também está muito cheio, porque a brincar, nós estávamos em concorrência com consultoras, que têm um outro aporte, conseguem chegar a outros meios de decisão. Portanto, nós somos aqueles bons técnicos, que até fazem umas coisas interessantes, mas que não estávamos a conseguir chegar aos momentos certos. Percebemos isso. Nós não queremos ser isto. Não vamos. Ou seja, tu vais ter de produtizar para ganhar escala, não é? Portanto, estamos a chegar à fase onde deixamos de trabalhar serviços eventualmente para produtizar para realmente conseguirmos crescer rápido, não é? Sim, e os serviços como uma coisa que é essencialmente, como vocês sabem, o serviço é uma relação de confiança muito próxima e que obriga a montar essa estrutura de confiança ao longo de muito tempo. Isso não é muito compatível com as startups. Porque
Porque as startups, por definição, têm um tempo de vida limitado e, portanto, estes projetos de construção de relações de longo prazo são É uma corrida contra o tempo, sempre. são um bocadinho compatíveis com uma noção de startup. Isso foi muito claro. Mas depois aprendemos uma coisa, que é, além de aprendermos isto do ponto de vista do posicionamento, aprendemos uma coisa, é que tecnicamente nós estamos a encontrar uma grande dificuldade, ou seja, quando se faz AI, vocês sabem disso, aquilo que é base é ter dados para poder treinar o sistema. Ora bem, nós, quando estamos a trabalhar com chat GPTs da vida, mesmo que quiséssemos criar o nosso próprio chat GPT, que é uma coisa louca, não é? Mas que mesmo que quiséssemos, apesar de tudo, há uma quantidade de dados relativamente grande, ok? Porque nem que seja, no limite, fazer aquilo que fez digamos, o OpenAI. Claro que isto nunca haveria escala para isso, mas isto é quase um esforço de se perceber que existe infraestrutura para fazer isso. Eu posso fazer scraping, posso ir a bases de dados e posso, eventualmente, até porque há alguns datasets abertos, usar esses datasets abertos para treinar os meus sistemas. Porquê? Porque o problema, apesar de tudo, já está bem definido e já existe uma infraestrutura para o resolver. Quando vamos para o mundo, e há dados que são mais ou menos de borla e que estão a ser captados de diferentes meios, não é? Eu estou a dizer de borla, não é bem verdade, mas há captação de dados em barda num universo muito grande. Quando vamos para o mundo da indústria, cada caso é um caso. Ou seja, se eu tiver a fazer um produto ou fizer um serviço para a indústria do cimento, os dados que eu vou retirar de lá, além de serem poucos, porque é uma indústria que não está, por exemplo, sensorizada o suficiente, não tenho dados, o meu projeto vai servir só para aquilo. E se calhar só para aquela instalação. Okay? Se eu agora for para a indústria de, imaginemos, de algas, que quer aplicar alguma coisa da AI em algas marinhas para carbono, imaginemos. Alimentação. Exatamente, para a alimentação. Eu vou ter o mesmo problema, que é, eu não tenho dados, não há dados. Se eu agora for trabalhar para a área de asas deltas e quiser fazer um desenho de uma nova asa delta, mais uma vez não há dados para as asas deltas, não há aqui medições, nem sequer há um dataset de asas deltas em túneis de vento, não há nada disso. Não há dados reais, não há dados empíricos. E esta é a parte-chave, que é nós, para resolver esse problema, nós, enquanto prestadores de serviço, enquanto designers da AI for Science, tivemos que nos desenrascar, como faz qualquer startup, e começamos a olhar para a simulação como uma fonte de gerar os dados sintéticos que nós podemos usar, juntamente com os dados empíricos, para treinar os nossos modelos de machine learning. Começamos a pensar nessa estrutura. Começamos a tentar encontrar soluções a partir daí. Luís, deixa-me só colocar aqui uma pergunta por curiosidade, uma vez que estamos aqui a entrar numa área mais técnica. Quando falas aqui nos dados sintéticos, tu vais gerar estes dados sintéticos a partir de que dados que tu já tens na tua própria base de dados? Ou seja, qual é a origem deles? E já agora colocar aqui Pronto, é isso. Ou seja, como é que vocês trabalhavam isto? E já agora uma questão que é sempre muito relevante quando falamos em dados, que é como é que nós trabalhamos questões éticas de regulamentação e privacidade dos dados. Também como é que vocês trabalham nesta parte? Aqui a parte fixe é que nós não temos que preocupar com nada disso. Eu já estou a explicar porquê. Porque isto ou seja, não são dados pessoais. Que os dados são dados muito interessantes, que é, se eu vou, por exemplo, trabalhar para uma instalação industrial em que tenho um forno, uma fornalha, e quero otimizá-la, ok? Supõe que a fornalha tem, imaginemos, 20 metros de altura, um determinado diâmetro, queima um determinado combustível, etc, não é? Mas, infelizmente, ninguém tem lá sensores, não sei que temperatura é que está em cada sítio. Sei, eventualmente, num ponto ou dois, que há uma medição que se calhar até é ruidosa. E esses dados da medição dos sensores, vamos chamar-lhes dados empíricos. Mas, para além desses dados empíricos, são duas time series que se calhar têm muito buraco, eu não tenho acesso a mais nada. E não é realista dizer, não, eu só faço o meu projeto se vocês puserem mais 70 sensores ali de 2 em 2 metros. Isso não é realista, isso não vai acontecer nunca, não é? Agora, o que nós podemos fazer é criar uma simulação numérica desta fornalha, não é? Ou seja, fazer uma simulação 3D, entre aspas, uma espécie, eu não vou usar aqui uma palavra que eu acho que as pessoas vão perceber, mas não é bem a mesma coisa. Fazer um digital twin do sistema e agora tenho o modelo físico do sistema que me permite dizer, se eu tiver este combustível aqui a arder, não é? Há esta geração de temperatura que sobe por aqui e o fluxo de calor sobe desta forma, dentro deste cilindro, deste formato. E isso, repara, é uma simulação. Sim, é tal simulação, ou seja, prever o que é que pode acontecer consoante os inputs que depois tu estás a dar à realidade, digamos assim. Exatamente. Isso é que é a simulação numérica, ou seja, então permite-me criar aqui dados que eu iria medir virtualmente a partir da minha simulação. E, portanto, tenho, por um lado, alguns dados empíricos reais e tenho muitos dados sintéticos que
têm a informação sobre a física, sobre a geometria, etc, etc, etc. Ou seja, então posso pegar esses dados todos, alguns são reais e outros são sintéticos, mas o modelo de machine learning não sabe se eles são reais ou são sintéticos, como tudo. E, portanto, posso usar estes dados sintéticos, e é isso que eu chamo por dados sintéticos, posso usar estes dados sintéticos para suprir a falha que há na realidade, a falta de dados que existe para treinar modelos de machine learning. Repara, voltando à conversa que eu estava a dizer antes, para treinares um chat GPT da vida, não é? Tu tens muitos dados, mas para treinares um modelo de machine learning para um determinado forno ou para um determinado objeto que tem que ter uma determinada particularidade aerodinâmica, tu não tens dados. Então vais ter que passar bastante do teu trabalho de um trabalho de modelação da AI para modelação de fenómenos físicos. Okay? E reparem, pensem numa coisa, é que há muitos fenómenos para os quais nós nunca iremos ter dados. Ou iremos ter em muito pouca quantidade. É muito difícil ter dados acerca do comportamento subatómico das partículas. É difícil. Eu imagino que até em certas circunstâncias nós possamos ter alguns dados, mas nós não vamos ter dados. Podemos simular a dinâmica molecular. Vai ser muito difícil ter dados sobre o comportamento ou as velocidades dos ventos no interior de um furacão. Vai ser muito difícil fazermos isso. Não estou a dizer que é impossível e as pessoas estão tentando tirar isso, mas não há dados aí que eu vá descarregar e agora vou descarregar um dataset de dados com furacões. Isso não existe. Okay? Não existe. Não é? E vai demorar muito tempo a existir. Portanto, agora, para explicar o que é que nós somos agora, desde o percurso que fizemos, não é? Nós percebemos que o que é chave para tudo isto e para aquilo que o Pedro estava a dizer, para a tal cadeia de disruptores, de pequenas empresas que vão ter impacto, é terem capacidade de correr simulação em escala e gerar dados e poder fazer testes de simulação. E nós próprios, ao fazermos isso, ou tentamos fazer isso, percebemos que era tecnicamente muito difícil. Okay? Ou seja, o mundo da simulação não é um mundo como o mundo da AI, que fazemos import PyTorch, não é? E a partir daí podemos estar a fazer redes neuronais malucas e treinar tudo em GPUs. Não é assim que acontece no mundo da simulação. É um mundo que é muito mais disperso. Não teve uma força unificadora de um Google, de uma Facebook, que unificou a tecnologia toda, e não é? Criou standards. Isso não existe no mundo da simulação computacional. Existem milhares de players, alguns comerciais, outros académicos, a fazerem software de boa qualidade, outro de péssima qualidade, mas que funciona para o efeito, e temos um zoo enorme de componentes, muito difíceis de trabalhar, configurar, compilar, pôr a correr em GPUs, mandar para a cloud, super difícil. E percebemos, bem, se isto parece ser bottleneck para nós, será para todos estes disruptores que eventualmente vão gostar de trabalhar nesta área, que é uma área que parece ter interesse. E transformarmos numa empresa chata, já não somos uma empresa de IA nesse sentido, não é? Ou melhor, somos uma empresa de IA estratégica, mas taticamente não estamos a ser uma empresa de IA, não sei se me estão a perceber. Ou seja, continuamos a ter a visão de IA, continuamos a ser uma empresa que pensa a IA, mas para sermos uma empresa de facto investível, com utilizadores, que gera revenue, então temos de resolver um problema que estamos a ver no ecossistema. E, portanto, somos hoje em dia uma empresa de infraestrutura computacional e o que fornecemos à comunidade, aos nossos utilizadores, é uma plataforma de HPC on demand sobre a cloud ou sobre recursos próprios, que já está totalmente otimizada para fazer simulação numérica. E, portanto, aqueles problemas todos que nós estávamos a encontrar, nós tentamos tentar resolvê-los e criar uma API, um produto, Software as a Service, embora seja um produto, ou seja, tu instalas e corres, não é? Que resolve aquele problema que nós encontramos. Parte interessante, começamos a perceber que, de facto, o problema que nós identificamos era grande, era maior até que nós pensávamos. Porquê? Porque nós estávamos a pensar apenas do ponto de vista da inteligência artificial e, de repente, percebemos que toda a engenharia, mesmo sem olhar para a parte da inteligência artificial, ou seja, pessoas que nem sequer querem saber nada da inteligência artificial, só querem correr as suas simulações, vão ter imensas dificuldades. Não conseguem escalá-las, não conseguem, por exemplo, fazer aquilo que se chama o desenho ótimo, que é, eu parto de um caso base e agora vou simular milhares de hipóteses para saber qual é que é a melhor e que me dá o produto ideal. Independentemente de IA, esqueçam IA, não há IA nenhum aqui. Aqui é só força bruta, entre aspas, estão a perceber? Tudo isso não está a acontecer porque tecnicamente é muito difícil. E é isso que nós nos tornamos. E a partir do momento em que decidimos ir por este caminho, passamos a ser uma empresa investível. E aconteceu isto. É muito interessante, Luís, mais uma vez. É uma delícia estar-te a ouvir, a sério, porque é isso mesmo, nós temos defendido que muitas vezes, mesmo os nossos alunos e outras pessoas nas diversas, digamos, palestras, seminários, conferências, as pessoas vão realmente com esta
com esta ideia de que a AI é um problema tecnológico, e não é. É um problema, antes disso, é um problema de mindset, é um problema para resolver os problemas às pessoas, que tu trouxeste agora muito bem. A IA, muito bem, e esta tua frase, somos uma empresa estrategicamente, mas taticamente, de resolução de problemas, é fantástico, porque é isso mesmo, não é? Portanto, a IA por si só não vai resolver tudo, não é? Portanto, é preciso realmente esta aproximação, e nomeadamente as pessoas perceberem que vão ter que identificar os problemas, vão ter que estudar, têm estrategicamente hoje uma ferramenta realmente poderosíssima de ajuda, mas não é um milagre que acontece. Não é mesmo, e acho que hoje em dia quem trabalha em IA tem muito este dilema, que é: vou ser uma empresa de serviços ou vou tentar criar um produto? E nenhum deles é fácil, não é? São dois caminhos completamente diferentes, e acho que as pessoas têm tendência a não perceber a questão, é que há este dilema. Ou seja, o perigo não é escolher o caminho A ou o caminho B. O perigo é não perceber que tem de desambiguar. Porque se forem para um caminho de serviço, então é uma estratégia, é uma. Se forem para um caminho de produto, é outro, e os problemas serão outros, não é? No caso dos serviços, enfim, é um esforço de vendas enorme, obviamente, mais que esforço técnico. Porque tens, Luís, acredito eu, um papel muito grande de educar o próprio mercado sobre o que é que vocês estão a fazer, claro, não é? Claro, era o que eu estava a dizer, ou seja, assim, as pessoas querem soluções, não querem tecnologias, não é? Querem que resolva o problema. E, portanto, se eu tenho IA ou não, isso é secundário, não é? Pode ser engraçado ser IA, mas isso é secundário. Agora, o esforço de resolver o problema do outro, não é? É um esforço de serviço, no sentido em que vão estar, lá está, pedagogicamente, a trabalhar isso, a estar presente, a perceber, etc. Isso é um tipo de esforço. O outro esforço, que é o esforço de produto, é um bocadinho diferente, porque aí realmente é preciso identificar um problema e depois pôr tudo que podemos para conseguir resolver esse problema, não é? E não é resolver todos os problemas, é só resolver aquele problema, que é diferente do serviço em que eu vou resolver qualquer problema. E, portanto, são duas estratégias totalmente diferentes, dois mindsets totalmente diferentes, ambos podem ter imenso sucesso, mas se não houver a definição que se está no caminho A, no caminho B, então é morte certa para uma startup. Luís, onde é que vocês estão hoje e quais é que são os próximos passos para a Indutiva? Olha, onde é que estamos hoje? Primeiro posso dizer com bastante orgulho que estamos hoje vivos, ou seja, ainda somos uma empresa que não é importante, é importante. E que seguiu este caminho todo de definição existencial. Okay? Ou seja, passamos uma adolescência. Estamos a entrar na fase de sermos uma empresa adulta, em que já sabemos o que é que somos. E eu digo isto com muito orgulho, porquê? Porque não me parece nada trivial, nada, chegar ao ponto de dizer, é isto que nós somos, é isto que nós vamos fazer, é isto que nós queremos fazer, nós sabemos que é isto, e a equipa sabe que é isto. É um processo de descoberta e é um processo evolutivo, não é? É um processo evolutivo, é uma adolescência, ou seja, nós passamos pela adolescência. Okay? Tivemos a sorte de ter os parceiros certos, lá está, como em tudo na vida, não é? As companhias são importantes, quem está à tua volta é importante. Tivemos a sorte de ter as pessoas à nossa volta, tivemos a ajuda de muita gente e passamos à adolescência. E agora estamos, de facto, a desenvolver negócio, ou seja, o nosso produto, como produto, está bem definido, obviamente é uma startup, portanto não temos tudo implementado aquilo que queríamos, mas temos o core implementado, estamos a trabalhar com uma série de utilizadores, uma série de parceiros, de diferentes tipos, ou seja, alguns muito grandes, uns muito pequenos, para percebermos o espectro de necessidades. Decidimos que apostar em algumas áreas-chave, já explicarei quais são, ou seja, simulação também pode ser um mundo, não é? Portanto, nós também tivemos dali, mais uma vez, a funilar. O que é que nós vamos resolver primeiro para ficar bem resolvido, não é? Mas estamos numa fase em que já passamos daquele momento em que andamos aos papéis, okay? Para estarmos a ouvir que os utilizadores, já temos utilizadores, já nos estão a dar feedback, já estamos a reagir em função do feedback dos utilizadores, mas mantemos a nossa própria visão, porque muitas vezes os utilizadores não estão a ver o potencial de tudo que têm. Portanto, o produto tem a sua visão, mas agora executamos tanto perante a nossa visão como perante aquele feedback mais imediato que estamos a ter, e estamos a descobrir coisas que nós nunca iríamos aprender se não nos dissessem, sinceramente. Ou seja, há muitas... Escutar o mercado é fundamental. É fundamental. E dizem-nos coisas que eu nunca me lembraria, e às vezes até nem são coisas técnicas. Tens aqui esta ferramenta, mas olha, eu uso esta ferramenta assim, e preciso que me faças isto. Porque senão a ferramenta pode ser a melhor do mundo, mas porque o meu ecossistema é este, eu não a posso usar. E há muitas destas coisas que só se aprende
quando se tem a ferramenta nas mãos das pessoas a dar-nos feedback. Portanto, nós estamos numa fase, eu acho, bastante feliz, que é, já temos a nossa visão, mas estamos a receber feedback dos utilizadores. Depois, de tudo que é a área da simulação, a nossa estratégia de ir para o mercado tem-se focado num domínio específico, e depois num perfil de utilizador específico. E agora, voltando à conversa do Pedro, que disse há bocado, ou seja, nós decidimos não ir atrás das grandes empresas, decidimos ir atrás, exatamente, dos disruptores, daqueles que eles próprios têm skin in the game a sério, os decisores têm skin in the game, e que também morrem se não andarem para a frente. E, portanto, aí é um estímulo muito grande para que as coisas aconteçam rapidamente. Ou seja, eu prefiro muito mais ter conversas e tentar fazer negócio com uma startup de 10 pessoas ou de 15 pessoas, em que eu vou falar diretamente com o CEO, e se ele me disser, olha, não estou interessado, está resolvido, não vamos enrolar, ou se ele me dizer, vamos tentar qualquer coisa, vai acontecer, okay? Para nós isso é mais valioso do que ir para uma dessas grandes empresas que tem muito nome e andamos meses e meses e meses e meses sem acontecer nada e até nós ficamos sem oxigênio. Portanto, a nossa estratégia tem sido ir atrás destes pequenas, médias empresas, chave, que estão a tentar ser disruptores, e de todas elas temos ido para 2 domínios de atuação. Um deles tem a ver com uma área que está subservida, e, portanto, aquilo que nós oferecemos pode ter impacto, e está a ter impacto, e é desejável nesse domínio, que é a área que tem a ver com dinâmica costeira, hidráulica, tudo tem a ver com proteção costeira, estão a ver? Ou seja, há todo um domínio de projetos que requer simulação e que a tecnologia atual é subótima, e eu acho que nós já conseguimos dar um valor acrescentado muito grande para os utilizadores dessa área. E depois, há uma outra área-chave que nós estamos a olhar, que é mais difícil, porque é mais competitiva. Portanto, enquanto que esta eu acho que não é muito competitiva, nós estamos aí, acho eu, bastante bem, e temos um produto muito sólido e bastante acima do standard já. Há outras áreas em que nós não estamos acima do mercado, mas estamos a tentar entrar, porque são muito grandes. Por exemplo, o drug design, ou seja, ou o material design, ou seja, desenho de materiais novos e desenho de fármacos. Aí a barra é mais alta, mas a área é uma área enorme. Há muito mais competitividade. E, portanto, nós agora estamos aqui numa espécie tipo de jogo duplo, onde, por um lado, sentimos que temos uma área que, se calhar, vocês nunca tinham pensado nela, porque não se fala, mas é uma área enorme, que nós estamos a olhar e temos um produto muito competitivo e estou muito confiante, e outra em que não estou tão confiante, no sentido em que a concorrência é muito, muito feroz, mas nós trazemos ali uma coisa um bocadinho diferente que pode chamar a atenção a alguns. E, portanto, estamos a jogar um bocadinho entre este jogo um bocadinho ambíguo, mas que nos parece ter um pé em cada lado nesta fase dá jeito. Olha, nesta jornada aqui de empreendedorismo, não é? Portanto, neste caso, pelo menos olhando para os últimos anos, se tu neste processo, e que acredito que tem sido um processo realmente, pelo que tu descreves, de muita descoberta, e também acredito que também de autodescoberta, se tu tivesses aqui que definir 3 grandes aprendizagens, e foste partilhando várias, mas 3 grandes aprendizagens que tiveste ao longo destes anos, e principalmente numa área como esta, portanto, o propósito acaba por ser, pela sua própria natureza, criar uma disrupção significativa no mercado em diversas indústrias. Portanto, se tivesses que identificar aqui 3 learnings ou 3 experiências que tu, olha, se fosse hoje eu se calhar tinha feito de outra forma, consegues identificá-las? Isso é muito interessante. Olha, deixa eu ver se eu consigo responder-te isso, assim, de algumas coisas que eu valorizo agora, e valorizo mais, e que se calhar, olha, várias coisas. Eu vou tirar assim uma série de ideias. Olha, a primeira coisa, a resiliência. Assim, as pessoas dizem isto, mas eu acho que isto tem um significado que as pessoas acham que nem conseguem perceber qual é o significado. Vocês já pivotaram várias vezes, portanto, eu acho que nós já conseguimos materializar. Mas é muito mais difícil. É muito mais difícil do que parece. Eu não quero com isto desanimar ninguém, não é isso? Claro. É muito mais difícil do que parece, ok? É isso mesmo. Okay? E, portanto, se não há resiliência de dizer, não, eu quero mesmo fazer, isto vai acontecer, eu quero que isto aconteça e vai ser difícil. Portanto, a coisa número 1 é a resiliência e, se calhar, talvez a coisa mais importante é construir uma equipa que tenha essa capacidade de resiliência. Okay? Sem uma equipa resiliente, é muito difícil voltarmos a um projeto. A resiliência... Isto parece um pleonasmo, mas é assim, a coisa mais importante para uma startup estar viva é sobreviver. E isto é um bocado esquisito de se dizer, mas é muito verdade. Sim, sim. Perfeitamente. A segunda coisa é
a questão da ambição e de ficar, digamos, e de ser ambicioso ao ponto de querer fazer algo bastante grande e bastante diferente. Ou seja, é muito fácil cair na armadilha de fazer aquilo que os outros acham que nós devemos fazer. Porque o que os outros acham que nós devemos fazer é aquilo que é razoável, que está na cabeça deles. E isso faz com que as empresas se tornem indiferenciadas. Okay? E, portanto, vão ser mais uma, porque estão todos a seguir o mesmo playbook, a seguir a mesma historinha da carochinha, e passam a ser todos iguais. Isto é muito importante. A segunda coisa que eu acho que também aprendi é tentar sistematicamente buscar a diferenciação e ser um bocadinho até antagónico àquilo que é a tendência mais natural. Ou seja, quando estava toda a gente a ir para IA generativo, nós saímos do IA generativo. Okay? Fomos para IA for Science. Quando começamos a perceber que isso estava a ganhar, mas nós não estávamos a ir para um serviço, e se calhar toda a gente estava a dizer que nós devíamos ir mas nesse sentido, nós não, vamos para um produto. E, portanto, e depois fomos para um produto que é uma coisa um bocadinho, entre aspas, megalómana, no sentido em que estamos a tentar fazer simulação em larga escala, é tecnologicamente difícil. Portanto, tentar ir para as coisas que são, aprendi, procurar sempre o que é muito difícil de fazer, o que é um bocadinho megalómano, no sentido em que foge da norma, ou seja, e acima de tudo, fugir a uma quantidade de forças enorme que há de normalização. Ou seja, toda a gente ouve aqui, como é que nós temos de nos comportar, como é que nós temos de fazer negócio, como é que nós devemos montar uma startup. Pá, nós temos instruções para tudo. Porque para sermos todos iguais, não é? Para sermos é muito interessante que digas isso. Deixa-me só aqui. O Peter Thiel, um dos cofundadores do PayPal, tem um livro que é o do 0 a 1, onde ele fala exatamente muito sobre isto que estás a falar. Ou seja, que as empresas, por exemplo, temos agora um tema da AI, há pouco que abordaste isso, que percebem que a AI generativa é algo que faz sentido para as empresas. O que depois acontece no mercado é que surgem empresas como cogumelos, onde não existe verdadeira diferenciação. Exato. Isso não é passar de 0 a 1. Isso são empresas que, na verdade, a sua perspectiva é a extinção. É como, por exemplo, a área da restauração, não é? Se não existe verdadeira diferenciação, olha, é mais um restaurante, é mais um café. Portanto, a sua tendência será naturalmente deixar de existir. É isso. E no caso da AI é particularmente perigoso. Porquê? Porque a AI, ao contrário de um bom bife, que as pessoas sabem e conseguem experimentar, este realmente é um bom bife, este bife é melhor que aquele, não é? Porque vão lá prová-lo e nós sabemos que é um bom bife. O IA, o que é o IA? Não é? Ser uma empresa de IA, o que é que significa? Porque há tantas empresas de IA que umas fazem, entre aspas, plugin na API da OpenAI e outras estão a fazer coisas completamente diferentes, mas é tudo AI, é muito não há educação suficiente para se diferenciar. E, portanto, se caímos neste saco, então passamos a entrar num esquema em que a única métrica que interessa, até para o investidor, é a atração atual, não é futura, porque ela é diferenciável, é atual. E, portanto, se for atual, então, basicamente, das duas uma. Ou temos a sorte de ter atingido uma coisa que dominamos o mercado completamente, não é? Ou então estamos a gastar uma quantidade enorme de recursos em marketing para termos essa atração e, portanto, também não é sustentável. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate bem. Pronto, e a terceira coisa que eu queria só referir, além da questão da resiliência e da questão de ser um bocadinho antagónico, é que é também o óbvio, vou dizer o óbvio, não é? Que é a importância da equipa de founders, ok? Eu acho que isso é óbvio, mas a equipa de founders são equipas de conflito, ou seja, o conflito ocorre muito ao nível dos founders e tende a correr, ok? Tende a correr. Porque se não correr ao nível dos founders, vai correr mais abaixo e a organização estraga-se, ou seja, as ambiguidades, as dificuldades tendem a ocorrer ao nível dos founders. É um grupo reduzido que vai ter uma intensidade muito grande, não é? Nem sempre tudo é rosas, mas é bom que isso aconteça a esse nível, que é um nível localizado e autocontido, e não propague para o resto da organização. Okay? Isso é uma das o conflito, na verdade, promove o crescimento, correto? Ou seja, ao contrário do que, por exemplo, que nós muitas vezes quando vimos, ok, as pessoas podem ser complementares, mas essa complementariedade não significa que não exista conflito, é exatamente o contrário, é nesse conflito que vai existir crescimento. Sim, mas o conflito tem de ser no sítio certo, ou seja, nós temos conflito... No contexto adequado. No contexto adequado. E o contexto adequado não é a organização toda. Porque senão temos uma organização disfuncional. O contexto certo do conflito são os focos de decisão, de decision making, e aí deve haver conflito. Mas a partir do momento em que se desambigua isso, tem que propagar para o resto da organização, claro, se a mensagem não for clara, que foi uma das coisas que nós próprios tivemos essa dificuldade, ou seja, nós próprios andamos num processo de autodescoberta, e isso propagou-se para a organização, e foi muito difícil para nós conseguirmos fazer com que a organização navegasse toda no mesmo sentido. Isso é uma grande descoberta, que é o conflito tem de ocorrer, mas vamos ocorrer e tem de ser vigoroso,
mas tem de ser autocontido. E se for autocontido, depois, quando há desambiguação, propaga para a organização de uma forma, diria, harmónica. E isso também foi que aprendi, que é não evitar o conflito, mas o conflito tem de acontecer num sítio bastante bem definido. Olha, Luís, desculpa. Queria só colocar uma questão também, é uma curiosidade até mais pessoal, porque tens aí um caminho que eu me revejo também. Tu trabalhaste em grandes empresas, depois chegas aos 40, 41 anos e passas, não é? Passas para ter a tua empresa. Como é que vês? Isto é, se soubesse que tinha sido mais cedo, achas que foi o timing correto? Porque tu deixaste aí numa reflexão há bocado, não exagero, se soubesse não me tinha metido nisto. O que é que, como muitas pessoas, não só que nos estão a ouvir, mas em geral nestes jovens, pensam cada vez mais nesta questão do empreendedorismo, o que é que tu, digamos, que reflexão é que tu deixavas sobre isso? Olha, eu acho que cada pessoa segue o seu percurso. Portanto, se eu vou falar do meu, porque eu acho que isto é uma coisa muito pessoal. Se tornar-se empreendedor, acho que é uma decisão pessoal que depende muito de pessoa por pessoa, mais uma vez amplinar, mas depende muito, acho que é mesmo muito pessoal. Para mim, foi muito claro. Ou seja, eu digo, eu não tenho escolha, no sentido em que foi tão claro que eu queria fazer isto, especialmente depois de ter passado pela Google, pela Amazon, é tão claro que eu queria fazer isto, que eu não tinha escolha. Eu espero dizer uma coisa que não me arrependa, seria impossível para mim trabalhar agora numa empresa que não fosse a minha, ok? É tão claro que não há hipótese, ok? Sim. Mas só aconteceu agora, atenção, só aconteceu agora aos 40 anos, ou 40 e poucos anos. E, portanto, não forcei, e acho que agora sinto como peixe na água. Portanto, isto para mim não é um esforço, e quando vou dizer que isto é muito mais difícil, é muito difícil, mas é o que eu quero fazer, é uma decisão minha e eu estou super contente e não trocava por nada, nem que fosse mais fácil, ok? Portanto, isso para mim é claro. Agora, acho que isto acontece a pessoas diferentes, em momentos diferentes da vida, e cada caso é um caso. Gostaria de ter chegado a isto antes. Porquê? Porque eu gosto muito disto. Eu só tenho pena de não ter tido esta pulsão, não é? Aos 35 anos, por exemplo, aos 30 anos teria mais energia. Mas, por outro lado, também não teria a visão que tenho e, se calhar, não tinha uma coisa muito importante que aprendi, que é ser antagónico é muito difícil. Não é? Quando as pessoas dizem, tens de fazer isto, dizem, não vou fazer isto, vou fazer ao contrário. E a nossa cultura em Portugal é uma cultura altamente normalizadora. As pessoas que desviam um bocadinho são altamente penalizadas. E, portanto, para ser empreendedor, eu acho que é preciso ser um desviante. Não um criminoso, um desviante. Ou seja, alguém que se desvia um bocado daquilo que todos estão a seguir. E acho que para ser um desviante, no meu caso, eu tive de desenvolver essa força própria interior de dizer, eu faço o que bem entender. Ponto. E sei que estou a fazer isto para o melhor, não é só por teimosia. Isto é o melhor e podem-me dizer o contrário, mas até me apresentarem uma prova cabal, eu sigo a minha opinião. E, portanto, acho que demorou algum tempo eu próprio desenvolver uma personalidade que me permita ter esta autoconfiança na decisão e na visão, que depois se manifesta naturalmente como ser empreendedor. É automático. É automático. Portanto, não diria que gostava que eu tivesse evoluído para este estado mais cedo, mas foi aos 40 anos. Eu também, exatamente, eu também saí aos 40 e revejo no que tu disseste, tudo o que tu disseste, e acrescentava aqui mais uma coisa que é, nós estamos, pronto, eu também estava em empresas mais tradicionais, não é? Mas nós estamos super protegidos, quer dizer, nós temos o melhor gabinete de advogados, se for preciso uma coisa, temos a melhor consultora financeira, etc. E de repente tu veste exposto, não é, de uma forma que anteriormente nunca e a resiliência que tu falas realmente, quer dizer, eu fico a pensar, antigamente eu joguei, temos que ser, mas que resiliência, não é? Resiliente é realmente quando a gente se expõe e com mais esta dificuldade de ter menos proteção, não é? Do que se tem nestas grandes empresas. Muito bem. Sim, sem dúvida. Olha, um pensamento final, Luís, ou alguma sugestão que tu gostasses de deixar para a audiência, já que falamos de empreendedorismo, que também gostasses de empreender? Sim. Eu acho que a principal mensagem é... parece aquelas mensagens Disney, mas ouçam o vosso coração. Ou seja, que é... vocês vão saber... Isso pareceu-me muito pouco tecnológico, Luís. É muito pouco. Mas eu acho que vocês vão saber... Mas é muito verdade. É muito verdade. É muito verdade. Eu acho que não é preciso forçar nada. Eu acho que não é preciso forçar nada. Ou seja, acho que
não é preciso... enfim, cada um fala... Lá está, eu também não quero estar aqui a impor a minha visão, mas eu acho que é muito natural quem é empreendedor sentir que é empreendedor. Vai acontecer. Não é porque existem programas de aceleração, não é porque alguém diz que não é porque tira o curso A ou tira o B. Vai surgir naturalmente, é uma força própria. E quando é uma força própria, deve ser seguido, não deve ser amarfanhado. O que eu acho que é importante é, se estiverem a sentir isso, não amarfanhem isso, porque é uma experiência fantástica. Se não estiverem a sentir isso, não vale a pena estarem a forçar, porque eventualmente vai surgir mais à frente. Porque, para mim, não há empreendedores por decreto, é uma coisa que surge de dentro, e é bom que surja de dentro, porque para ser resiliente, é bom que seja a sério. É bom que seja a sério. Do coração. É bom que seja do coração. Muito bem. Pedro, não sei se tens algo... Não, isso é só, ia repisar mais uma vez isto que está a dizer, até não só para sermos empreendedores, mas até para depois para as nossas decisões no dia-a-dia. E até para me diferenciar no mercado, não é? Porque o nosso cérebro tem uma informação analógica e uma digital. E a analógica está precisamente aí, não é? Podemos chamar o que é que sente o coração, o que é que diz a minha intuição, mas isso é analógico. A outra, a do consciente, é mais digital e onde nós podemos ter a inteligência artificial a fazer-nos mais concorrência, digamos assim. Mas isso, aquilo que tu sentes, aquilo que o teu coração diz, é uma coisa que é muito própria, que é nossa, e que vale para isso o empreendedorismo e vale para muitas decisões na nossa vida, não é? E estás a dizer uma coisa muito interessante, mas especialmente nas startups, eu acho que as empresas são, neste estádio, no início, são muito a extensão da pessoa. Okay? E, portanto, da mesma forma como... e acho que as empresas terão tão mais sucesso quanto mais genuínos nós formos como pessoas e que propagamos isso para a empresa, porque a empresa, na realidade, é uma extensão daquilo que os founders são, daquilo que eu, que o Hugo e que a Clara são, e depois propaga para o resto. É literalmente uma extensão. Se não for uma coisa artificial, é uma prótese. Não é uma extensão, é uma prótese. E, portanto, empresas prótese não devem durar muito. Perfeito. Luís, acho que terminamos em beleza. E, portanto, olha, queremos agradecer muito a tua disponibilidade para estares connosco neste podcast. Temos aqui, acho que aqui uns minutos de conversa largos com uma partilha muito rica e também muito vertical, muito profunda, que acho que irá beneficiar muito quem irá consumir este conteúdo. Portanto, Luís, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi um gosto. E para quem nos está a ver ou ouvir, já sabe, pode nos seguir também na nossa página no LinkedIn, no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Muito obrigado e até breve. Um abraço a todos.